Capítulo 723 Em forte oposição. Tradução, Cyber-revisão, CYS. Embora fosse difícil de acreditar, todos os artistas marciais presentes eram mestres das leis do fogo. Como eles poderiam não reconhecer o poder da energia de origem do atributo fogo? Esses orbes de luz vermelha continham uma quantidade impressionante de pura energia de origem do atributo fogo. Não apenas isso, mas eles ainda continuavam a expandir. O jovem com escamas vermelhas entre as sobrancelhas do reino dos deuses respirou fundo. Comparado a esses orbes de energia que Lin Ming formou, os seus próprios tinham sido como vagalumes no luar de uma noite brilhante, eles eram simplesmente incomparáveis. De onde esse sujeito veio? Como ele poderia ter uma energia de origem tão aterradora? Durante a compreensão o testamento da Fênix ancestral, o processo é dividido em duas partes. A primeira era a percepção de um artista marcial e o grau em que eles eram capazes de perceber as leis. Quanto maior a percepção do indivíduo e quanto maior a sua realização nas leis do atributo do fogo, então a velocidade de sua fusão com essas leis também seria maior. A segunda parte era a compatibilidade de um artista marcial com a energia de origem do atributo fogo. Quanto mais fácil fosse para um artista marcial se fundir com essa energia de origem, mais energia de origem eles absorveriam depois de compreender o testamento da Fênix ancestral. A situação atual de Lin Ming era que ele consumiu quase o tempo em que metade de uma vara de incenso leva para queimar para se fundir com as leis. Isso provou que sua compreensão do conceito de fogo era apenas no nível elementar mais básico. No entanto, o que foi surpreendente foi que depois que ele se fundiu com as leis, a energia de origem que ele absorveu foi mais de 100 vezes a do jovem com escamas vermelhas entre as sobrancelhas. Essa lacuna deixou todos os artistas marciais do reino dos deuses perplexos, todos incapazes de pronunciar uma palavra. Ninguém tinha ouvido falar de uma situação tão estranha e maravilhosa como esta, acontecendo na história do clã da Fênix ancestral. Neste momento, o último padrão de totem flamejante finalmente se gravou na superfície da semente do deus herege. Então, todos os padrões brilharam com uma luz radiante e todos os orbes de energia de origem do tamanho de um punho começaram a se aproximar do corpo de Lin Ming como um grupo de fênix. Por um tempo, o corpo inteiro de Lin Ming brilhou, emitindo raios deslumbrantes de luz dourada que ardia aos olhos de todos os presentes. Eles podiam ouvir a própria origem do grande Dao gritando de dentro do corpo de Lin Ming, enviando uma aura vasta e infinita, como se uma fênix estivesse passando por um renascimento através do Nirvana dentro de seu corpo. Quando o ancião vestido de vermelho viu isso, ele respirou fundo. Ele olhou para Lin Ming, todos os tipos de pensamentos pulsando por seus olhos. Todos os outros artistas marciais no salão não sabiam exatamente o que dizer ou o que havia acontecido. Enquanto Hope via todas aquelas incomparavelmente preciosas luzes vermelhas sendo completamente absorvidas por Lin Ming, seu coração se encheu de frustração. Usar o tempo em que meia vara de incenso leva para queimar foi o resultado de uma criança de 14 ou 15 anos em seu clã. Mas sua capacidade de absorver a energia de origem do atributo fogo tinha na verdade deixado todos a várias milhas para trás. Para um artista marcial, era possível usar o tempo para compensar lentamente o grau de percepção das leis através da meditação. Mas a compatibilidade de um artista marcial com a energia de origem do atributo fogo era algo com que eles nasciam, não era fácil aumentar. Quanto maior a compatibilidade que um artista marcial tinha, mais fácil era mover a enorme quantidade de energia de origem do atributo fogo presente no mundo. Sua resistência, capacidade de restauração e força surpreendente eram um nível acima daqueles artistas marciais com uma compatibilidade menor.
Por um tempo, o coração de Hope se encheu de inveja e uma profunda sensação de desamparo. Ele cerrou os dentes e disse para o jovem com escamas vermelhas entre as sobrancelhas: Irmão Long, esse julgamento de fundação de nível rei é nossa primeira batalha. Se nós já perdermos para os outros aqui, não poderemos nem mesmo solicitar o retorno ao reino dos deuses para o segundo estágio do julgamento. Se continuarmos sendo pressionados por esse garoto, mesmo que nosso resultado tenha sido originalmente bom, ele ainda se tornará lixo. Em muitos casos, os resultados eram relativos, não absolutos. Em seu mundo, o único resultado que importava era se tornar o número 1, porque somente a pessoa no ápice seria notada pelos outros. Para a pessoa que obteve o segundo lugar, mesmo que seus resultados fossem melhores que os do primeiro lugar, eles ainda seriam ofuscados. Foi por isso que algumas pessoas pensavam que era uma tristeza nascer na mesma geração que um herói inigualável. O jovem com escamas vermelhas entre as sobrancelhas chamado de Irmão Long disse: Não podemos nos comparar a ele em termos de compatibilidade, mas, por outro lado, sua compreensão do conceito de fogo é muito inferior à nossa. Nós dois temos nossas próprias forças. Quanto a quem vai ganhar no final, ninguém sabe. Eu acho que a percepção desse sujeito não deve ser tão boa. Enquanto Hope ouvia o jovem com escamas vermelhas entre as sobrancelhas falar, seus olhos se iluminaram. Ah, isso estava certo. Por causa desse golpe que Lin Ming havia dado nele, ele quase tinha esquecido o quão superior ele era para começar. A afinidade de Lin Ming com a energia de origem do atributo fogo era realmente extraordinária, mas se sua percepção e compreensão do conceito de fogo fosse horrível, ele nunca seria capaz de perceber habilidades e técnicas de nível superior, e toda essa compatibilidade seria desperdiçada. Pensando nisso, o desanimado Hope reuniu toda a sua confiança desmoronada novamente. Irmão Long está certo. Sua percepção não deve ser boa, senão sua compreensão do conceito de fogo não seria pobre nesse ponto. Além disso, no julgamento de fundação de nível rei, deve-se meditar e compreender os 36 tatins da Fênix ancestral, a percepção é importante demais para isso. Nós temos a vantagem neste aspecto. Este sujeito é provavelmente um garoto de mente simples com um ótimo corpo e nada mais, ele certamente não deve ser capaz de perceber qualquer tipo de padrão. Alguém com tal compatibilidade monstruosa com a energia de origem do atributo fogo que tem uma percepção tão ruim é realmente um desperdício. Hope disse, irritado. Se apenas esse sujeito pudesse entregar essa monstruosa compatibilidade a ele, a vida seria ótima. Nossos talentos já foram testados. Nós devemos escolher nossos tatins da Fênix ancestral em breve. Hope, com meu entendimento sobre você, seria uma boa decisão se você escolhesse o totem da misteriosa chama dourada deixado pelo 12º patriarca. O jovem com escamas vermelhas entre as sobrancelhas começou a lembrar aos jovens de elite do reino dos deuses com transmissões de som de verdadeira essência. O jovem com escamas vermelhas entre as sobrancelhas tinha uma boa compreensão dos tatins de pedra da cidade secular da Fênix. Tudo bem, irmão Long, eu vou te ouvir. Disse Hope feliz. Todos teriam apenas 2 horas para escolher qual totem da Fênix ancestral eles queriam. Escolher o melhor totem de pedra para si mesmo em um período de tempo limitado não era fácil, era muito melhor com a orientação de alguém. Você se chama Nuyaming, certo? O ancião vestido de vermelho tinha um leve sorriso no rosto enquanto olhava para Lin Ming. Sim, senhor. Lin Ming juntou os punhos, respondendo de uma maneira respeitosa, mas agradável. Sua compatibilidade com a energia de origem é boa. Mas
É uma pena que a sua compreensão das leis do fogo esteja em falta. Esta é a primeira vez que vejo uma situação como essa, então não é possível que eu faça uma avaliação precisa. Por enquanto, vou julgá-lo temporariamente como do primeiro nível, grau A. Enquanto o ancião vestido vermelho pronunciava lentamente suas palavras, o jovem com escamas vermelhas entre as sobrancelhas franziu o senho ligeiramente. Uma avaliação no primeiro nível, grau A, significava que Lin Ming seria o primeiro a escolher. Dos 36 Tatins da Fênix ancestral da cidade secular da Fênix, obviamente havia várias que eram melhores que os outros. Se Lin Ming escolhesse o mesmo que ele queria, ele não teria escolha a não ser entregá-lo a Lin Ming. Obrigado, senhor. Lin Ming podia sentir a boa vontade nas palavras do ancião vestido de vermelho. Ele havia desconsiderado sua compreensão elementar das leis e até mesmo o avaliou no primeiro nível, grau A, dando-lhe a chance de escolher primeiro. No Yaming, sua situação é certamente rara no meu clã da Fênix ancestral. Eu te darei alguns conselhos. Percepção e compreensão das leis são frequentemente mais importantes do que sua compatibilidade com a energia de origem. Você não deve ser complacente apenas por causa de algumas vantagens que você tem. Dentro do reino dos deuses, onde está o clã principal, há aqueles que têm uma linhagem perfeita do clã Fênix, e há muitos jovens monstruosos que têm uma compatibilidade e percepção que te ultrapassam em muito. Uma vez que sua percepção é pobre, você deve praticar e perceber as leis através da meditação todos os dias, não desperdice sua compatibilidade com a energia de origem. Como diz o ditado, a falta de talento pode ser compensada com trabalho e esforço. Certifique-se de que você dará o seu melhor. Enquanto o ancião vestido de vermelho falava lentamente, todos os outros artistas marciais no salão ficaram com ciúmes. O ancião vestido de vermelho tinha claramente gostado desse Lin Ming, caso contrário ele nunca daria tais conselhos úteis. As vantagens eram óbvias em obter o reconhecimento de um veterano da cidade secular da Fênix. Sim, senhor, este Júnior entende. Lin Ming inclinou-se profundamente para mostrar seus agradecimentos. O ancião de manto vermelho assentiu com satisfação. Eu também devo dizer que se você puder alcançar o ponto de vista da compreensão das leis, depois de alcançar o reino mar divino, então eu recomendo que você vá ao reino dos deuses para completar o segundo estágio do seu julgamento. É claro que a base disso é que você ser capaz de obter o primeiro lugar no primeiro estágio deste julgamento. Quando a voz do ancião vestido de vermelho desvaneceu, todos ficaram chocados. Contanto que ele pudesse obter o primeiro lugar no primeiro estágio deste julgamento de fundação, então ele poderia ir ao reino dos deuses para tentar o segundo estágio. O julgamento de fundação de nível rei do reino dos deuses era onde muitos jovens notáveis de elite do clã da Fênix ancestral queriam ir, mas muitos não tinham as qualificações para fazer isso. Quanto aos artistas marciais do clã da Fênix ancestral dos reinos inferiores, obter essa qualificação era simplesmente um sonho. Agora, Lin Ming realmente tinha essa chance. Como eles poderiam não ser ciumentos? Muitos artistas marciais não puderam deixar de olhar para o jovem com escamas entre as sobrancelhas do reino dos deuses. Para Lin Ming obter o primeiro lugar, ele teria que superar esse jovem. A compatibilidade de Lin Ming era de fato alta, mas a percepção do jovem com escamas entre as sobrancelhas era anormal. Esta foi uma batalha de compatibilidade versus percepção. Eles estavam em forte oposição um ao outro. O jovem de escamas vermelhas olhou intensamente para Lin Ming. Ele pensou que passaria facilmente pelo julgamento de fundação da cidade secular da Fênix, mas não imaginava que os eventos passariam rapidamente para esse ponto.
As palavras do ancião vestido de vermelho foram obviamente faladas para provocar algum conflito. Quando talentos surpreendentes se esforçavam para derrotar o outro, eles seriam capazes de trazer seu potencial ao máximo através da competição, rompendo seus próprios limites. Esta batalha era uma que ele deve vencer. Não apenas isso era uma questão de honra e face, mas também porque ele representava o verdadeiro clã Fênix do Reino dos Deuses. A expressão do jovem com escamas entre as sobrancelhas não mudou. Ele enviou uma transmissão de som de verdadeira essência para Huopi: eu devo ganhar o primeiro lugar neste julgamento de fundação. Isso não tem nada a ver com glória. Se eu perder, então serei rebaixado para uma posição muito inferior na família. Você precisa me ajudar ao máximo que puder. O jovem com escamas entre as sobrancelhas também veio do clã Huo do Reino dos Deuses. Seu nome era Huo Wenlong. As grandes famílias do Reino dos Deuses deram grande importância à tradição e glória, todos eles tinham um senso natural de superioridade profundamente encravado em seus ossos. Para eles, um jovem herói de elite de um clã familiar dentro do Reino dos Deuses não tinha escolha senão se tornar o número 1. Se Huo Wenlong fosse usado como trampolim por Lin Ming desta vez, ele perderia todo o senso de glória e orgulho. Além disso, Huo Wenlong tinha originalmente perdido as qualificações para participar do julgamento de fundação do nível Rei no Reino dos Deuses, e por causa disso seu coração estava turbulento. Ele se preparou para fazer um grande show aqui para mostrar ao seu clã familiar o quão talentoso ele era para tentar voltar para o Reino dos Deuses para o próximo estágio do julgamento da fundação. Mas, se ele perdesse aqui, esse sonho desapareceria. Claro. Irmão Long, a sétima irmã e eu vamos ajudá-lo tanto quanto pudermos. Huopi imediatamente demonstrou sua total lealdade. Ele não podia de fato ser considerado como um talento decente dentro do clã Huo no Reino dos Deuses. Se nada acontecesse, então ele seria nomeado pelo clã para ir para o meio do nada e gerenciar um negócio filial de recursos de treinamento. Se ele pudesse estar em boas relações com Huo Wenlong, isso seria muito útil para ele no futuro. Muito bem. O teste terminou aqui. Todos vocês podem escolher seu próprio totem da Fênix Ancestral. Todos vocês têm 2 horas para escolher. Daqui a 2 horas, todos vocês devem mostrar qual escolha fizeram para mim. O velho vestido de vermelho falou antes de se virar e levar todos para dentro do templo.